Política ou Copa do Mundo? O que você acredita que o brasileiro tem se interessado mais hoje em dia? E a gente está passando pelos dois assuntos no momento. A gente está no meio da Copa do Mundo e a gente está passando por diversos problemas da política. Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Robinho e aqui você é muito bem-vindo, onde sempre iremos falar de política, religião e futebol, não necessariamente nessa mesma ordem. Então bora lá, pessoal. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria que você viesse aqui embaixo e colocasse o que você pensa. Hoje, o que você considera mais importante para você? Política ou futebol na Copa do Mundo? Você acredita que o Brasil vai levar a taça? Ou você acredita que teremos uma reviravolta na política? Me fala aqui embaixo. Aproveitando, dá o seu like, dá o joinha para ajudar o canal a ser mais divulgado entre as pessoas. E já aproveitando isso tudo, vai no botãozinho aqui embaixo de inscreva-se e se inscreva no meu canal. Compartilhe com amigos e parentes. Vamos divulgar um pouco mais e vamos discutir esse assunto. Pois é, pessoal, eu tenho um dado no mínimo interessante. Alguns dados, na verdade, né? No período da Copa, a gente já teve algumas medições em que o interesse pela Copa do Mundo dos brasileiros já chegou a 90%. Isso aí, 9 entre 10 brasileiros tinham grande interesse na Copa do Mundo. E isso pode variar, em alguns momentos ficou ali na média dos 80%. Só que hoje, mais de 50% estão desinteressados na Copa, ou seja, menos de 50% têm interesse. Alguma coisa que já chegou a em torno de 90%, hoje menos de 50% dos brasileiros. Por que você acredita que nós, como somos o país do futebol, está acontecendo isso? O país do futebol que já gerou tantos craques, Zico, Kaká, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Vinícius Júnior e muitos outros craques que a gente tem aí conhecidos mundialmente, Roberto Carlos. Eu não vou ficar aqui citando muitos nomes, porque senão eu posso ser injusto e acabar esquecendo algum nome do time que alguém aqui goste, não é isso aí? Mas aqui eu não estou puxando a sardinha para o lado de algum time ou algum jogador. Eu só estou demonstrando a fábrica de craques que o Brasil é e toda a empolgação, aquela coisa de pintar a rua, botar bandeira, enfeitar com bandeirinhas penduradas, atravessando as ruas, enfim. Essa quantidade de comemoração que a gente fazia, hoje em dia está bem menor. Por que será que está acontecendo esse desinteresse por parte do brasileiro? Algumas pessoas podem citar que a seleção se distanciou do brasileiro, porque hoje o futebol é muito elitizado quando se fala mundialmente. Afinal de contas, um craque de futebol hoje ganha rios de dinheiro. Será que isso está sendo suficiente para distanciar o inconsciente coletivo, a vontade que os brasileiros sempre tiveram de acompanhar futebol, principalmente na época da Copa do Mundo? Outras teorias informam, né, e falam, pesam muito aquele 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, que aquilo foi uma vergonha e aquilo gerou um grande desinteresse nas pessoas. Será também que o técnico ajuda? Afinal de contas, a gente tem um técnico que ele é muito vitorioso. Isso aí a gente não pode negar. Mas o futebol que ele joga, será que encanta? A gente está acostumado com aquele futebol que encantou o mundo e a gente hoje fica vendo um futebol ali mais técnico, mais de resultado, não com um jogo muito bonito, enfim. Será que isso tudo está afastando? O que você está achando? Ou será que o brasileiro está perdendo o interesse porque está vendo e está enxergando que existem outras coisas que são muito mais importantes para o nosso dia a dia? Eu me incluo nessa. Eu acredito que hoje a gente tem outras coisas, outros fatores na vida que são tão importantes quanto a Copa do Mundo. Não que eu acho que a Copa do Mundo não seja. A Copa do Mundo hoje ela circula muito dinheiro, ajuda muita gente nesse momento, pessoas que precisam de fazer as suas vendas, enfim, bares, restaurantes, pessoas que vendem camisas, bandeiras, existe um comércio gigantesco em torno disso. Então, eu acredito que isso é extremamente importante, tá? Mas eu acredito que tem outros motivos. O medo do brasileiro entrar em situações como socialismo, comunismo, e aí a gente começa a entrar no âmbito da política. Por que será que o brasileiro... E um detalhe, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui 2 links que eu fiz uma pesquisa rápida que fala tanto do desinteresse das pessoas pela Copa do Mundo, quanto pelo interesse das pessoas pela política, tá certo? Não deixe de ir aqui no comentário que eu vou deixar os links. Eu acredito que
A política influencia muito na vida de todo mundo. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, já discuti, já coloquei minha opinião, mas aqui eu vou dar uma reforçada. A política, ela influencia a vida de todos nós. A gente elege e essas pessoas que são eleitas, elas estão num determinado local para poder fazer as escolhas pela gente. Porém, a gente tem aí uma diversidade de situações que não é bem por aí. A gente não consegue escolher todo mundo, principalmente no caso de deputados. A gente tem 513 deputados, sendo que apenas 27 entraram pelo número de voto. O que você acha disso? Você concorda com isso ou você acha que todo mundo tinha que entrar os mais votados? Sempre tinham que entrar os mais votados. E não essa coisa de fazer ligações, coligações, partidos, enfim, quociente eleitoral, que é o nome correto que se chama. Me fala um pouquinho sobre isso aqui, me fala o que você pensa, se você concorda, se você discorda. Eu discordo completamente. Eu acho que o político tinha que entrar aquele que a gente escolheu, independente de raça, de cor, de gênero, enfim. A gente não vai entrar nessa discussão agora, mas eu acredito que tinha que ser por aí, porque a democracia, por definição, é que a vontade do povo é que prevalece. Se a vontade do povo está prevalecendo, por que só 27 deputados de 513 entraram pelo voto direto? Se o voto é a demonstração da democracia, ou seja, a demonstração da vontade do povo, por que somente 27 desses 513 deputados entraram através do voto? E aí um dado interessante em relação à política é que hoje, em torno de 2/3 da população brasileira se interessa por política. Aumentou bastante o número de patriotas e de pessoas que se interessam por política. Mas será que esse aumento no volume está ligado diretamente ao conhecimento em relação à política? Eu acho que aí é que está o detalhe. Mas eu acho isso extremamente positivo, porque a partir do momento que a gente começa a despertar o interesse da política, a gente começa a cobrar as pessoas que precisam ser cobradas, e essas pessoas começam a se sentir incomodadas por nós, elas vão ter muito mais cuidado de fazer as suas escolhas, porque teoricamente eles teriam que escolher aquilo que nós queremos, e não necessariamente o que passa na cabeça deles. E hoje eu acredito que o que existe é um grande jogo de interesse para que eles se mantenham no poder. Você acredita nisso? Eu acredito. Então, mas mesmo assim, em relação à política, esse aumento no número de pessoas interessadas em política faz com que o político tenha mais responsabilidade. E a gente precisa de continuar cobrando. A gente tem que fazer as nossas escolhas e cobrar. A gente não pode simplesmente colocar e esperar por mais 2 ou 4 anos para ver no que dá. A gente tem que continuar cobrando. Tá certo? O que mais você acha que pode ter feito isso? Será que o Bolsonaro, tanto pelo bem ou pelo mal, ele despertou o interesse nas pessoas? Na grande maioria das pessoas, será que voltou o efeito de patriotismo? Eu mesmo me lembro que durante a minha escola, quando eu era pequenininho, toda quinta-feira a gente formava na frente da entrada da escola para cantar o hino nacional. Isso não acontece hoje com as minhas filhas. E eu gostava, eu achava isso bonito, eu achava isso interessante, era patriótico, eu entendo desse jeito. Se você não entende, eu respeito, mas eu sempre entendi desse jeito e sempre me emocionei em momentos como, por exemplo, em que um brasileiro era campeão de alguma coisa, de vôlei, de judô, de jiu-jitsu, de qualquer coisa, da Fórmula 1, e que tocava o hino nacional, aquilo me dava muito motivo para me sentir orgulhoso, que o hino nacional estava no lugar mais alto do pódio. E isso fazia diferença. Então eu acredito que o esporte e a política elas podem fazer muito pelas pessoas, ela mexe com o emocional de todo mundo. Então pode ter trazido de volta o patriotismo que antes estava esquecido. E eu acredito que isso mexeu porque mexeu comigo. Eu sempre gostei de esporte, nunca cheguei perto da política. E hoje eu continuo gostando muito de esporte e estou me apaixonando pela política. Inclusive eu estou aqui falando sobre isso. Né? São 3 assuntos que o brasileiro tem uma grande mania de falar que não se mistura: política, religião e futebol. E eu vejo de forma completamente diferente. Eu acho que os 3 têm que ser discutidos sim. A gente tem que saber como as outras pessoas pensam para a gente até avaliar se as nossas ideias estão corretas. A gente tem que escutar o contraponto para a gente poder ver se o que a gente quer realmente é o melhor para a gente ou não. Me diz o que você acha, dá um joinha, compartilha e até o próximo vídeo.